Olha, nós hoje estamos recebendo aqui a Maristela Francisco. A Maristela é pré-candidata do PT aqui em Tubarão. Nós falamos, inclusive, na semana passada sobre isso. Foi escolhida numa reunião do partido. Tem como Paulão como vice, né? Como candidato também a vice. E a Maristela está conosco hoje para falar um pouquinho sobre isso. A gente falou muito sobre, o PT não vem candidato, e só agora o partido definiu. Agora, Maristela, por que só agora o partido definiu o seu nome como pré-candidata? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, me sinto bem-vinda. Bom dia aos ouvintes queridos que nos acompanham aqui agora. Não foi um só agora que o partido definiu a bem da verdade, né? Essa caminhada começou com o grupo das mulheres do partido durante o ano de 2023 inteirinho, o coletivo das mulheres do PT. É muito forte o movimento das mulheres entre nós, e quando da desistência, digamos assim, da candidatura à pré do Olávio, nós entendemos como coletivo que nós devíamos estar à disposição do partido, e o Paulão se juntou a nós como possibilidade de colocar um debate alternativo dentro do município de Tubarão. Foi assim que surgiu, por uma necessidade de nós dizermos para a cidade, para o município todo, que nós temos uma outra pauta de discussão, nós temos uma outra postura e estamos nesse cenário. Quando você fala em uma outra postura, isso significa o quê? Significa que nós somos a representação da parcela, que é a parcela gigante dos munícipes de Tubarão, dos moradores dessa terra, que representam o político que não é carreirista, o político que não é da elite, o político que não é herdeiro dos grandes nomes da política tubaronense. Nós representamos a descontinuidade da política que tem sido feita nessa cidade, nesse município. Representamos essa parcela do povo, né, do povo dos quais eu faço parte, em que nós fazemos a vida de Tubarão acontecer a bem da verdade. Nós somos os frequentadores de todos os ambientes desse município, né? Nos postos de saúde, nas emergências do hospital, no comércio local, nas fábricas, nos serviços prestados, enfim. A Maristela é essa digníssima conhecida da maioria do município de Tubarão, que mora aqui há 3 décadas e somando a década de 80 um pouco mais, mas que trabalha, cria os filhos dentro desse município. Eu conheço muito bem a cidade de Tubarão, porque são 30 anos de polícia civil. Você é policial civil, né? Eu sou policial civil. Fui professora no meu início de carreira, eu comecei dando aula. Aqui em Tubarão também? Não, no município de Bom Retiro, onde eu também fui diretora do Departamento de Educação e Cultura lá. Isso na minha juventude. Depois entrou a Polícia Civil via concurso e eu comecei carreira, então, em Joinville. Vim para cá em 95. Você é de Lages? Sou de Lages. De Lages. Mas a doutora está quanto tempo? Está quantos anos em Tubarão? Desde 95. Desde 95. Está aí batendo os 29 anos, né? Um bocadinho. Eu sou da terra, crio a minha família aqui, né? Eu sou chefe de família, então eu tenho amor por essa cidade, até porque eu conheço essa cidade de um jeito que a maioria das pessoas não conhece. Eu conheço... Por que você diz isso? Eu afirmo isso, porque eu conheço os becos, a pobreza, aqueles lugares onde a maioria das pessoas não vai, não sabe, não conhece, nem lembra o nome de quem mora lá. Eu sei, eu lembro o nome. Tanto porque a minha carreira enquanto policial me possibilita, e é meu dever conhecer isso como policial, mas como cidadã desse município, eu sou o tipo de gente que se importa com quem é periférico, com quem está na marginalidade, com quem não consegue uma consulta, com quem está gestando um filho e não tem um posto de saúde, que tem um gineco, que tem um obstetra, enfim, uma gestação dura 9 meses e a grávida vai ter que esperar quantos anos para conseguir ter acesso a um serviço desse. Um posto de saúde que não consegue fazer comunicação com a própria rede interna do município para uma pessoa com transtorno mental. E por aí vai. Então eu conheço isso muito bem. Porque a delegacia é aquele lugar onde tudo o que não funciona na sociedade desemboca lá. Isso já é uma crítica contra o município? Não, isso é a constatação óbvia daquilo que é
ululante, como se diz. Isso está na nossa cara. Então, a gente pensa... Eu penso Tubarão como? Como uma cidade que tem que voltar a se desenvolver, que tem que voltar a estar com limpeza ética dentro do cenário político da nossa região, que nós somos um polo regional importantíssimo, né? Nós precisamos retomar aquelas pautas espinhosas que vão sendo deixadas, governo após governo, e muda no estado, muda federal, muda não sei o quê. Tipo o problema da macro bacia, Tubarão, essa dificuldade. Porque eu entendo... E é legítima a mesma preocupação de um empresário que, por exemplo, alagou, encheu o rio Tubarão, o que, que a pessoa pensa? Poxa, meu maquinário que está lá, o meu galpão que gera emprego da cidade vai ser alagado. Então, eu não quero investir nesse negócio. Mas, ao mesmo tempo que essa preocupação é legítima do pessoal que também está aí gerando emprego, por outro lado, aquela pessoa que a gente ri dos memes e diz, perdeu tudo, pô, mas você não tinha nada, como é que você perdeu tudo? Pois então, esse nada que a pessoa pobre perde nas enchentes e nos alagamentos é tudo que ela consegue comprar com um monte de boleto e carnê. Carnê em 12 vezes, 24. Me diz uma coisa mais, na prática, por exemplo, aqui, a gente fala muito quando você fala a questão de cheias, de perder, de perdas. Nós temos, por exemplo, o Rio Tubarão que precisa urgente de investimento, né? Não só o rio, mas de uma forma o complexo lagunar. E há muito tempo se cobra dos políticos. Até agora não acontece porque você acha que há muita morosidade nessa questão, a falta de competência? Como é que você considera isso? Gente, eu sou dona de casa, sobretudo, né? Outro dia eu escutava num outro programa qualquer se falando das microdragagens e e eu pensando, qualquer um que tenha um terreno, um lote, uma casa, sabe que tem que limpar, desentulhar e tirar o fluxo da água, aquilo que entulha. Senão vai dar ruim. O bueiro vai dar ruim, o escoamento da água do perímetro urbano vai dar ruim, porque a hora que encher, com uns dias de chuva, como acontece aqui, a gente se apavora. Choveu 2, 3 dias, um pouquinho mais, a gente já começa, vai alagar tal bairro, tal bairro. Então, assim, são coisas que são contínuas, é como um trabalho doméstico, um trabalho de terreno, qualquer coisa. Não pode ser uma coisa que esse povo lembre só quando é época eleitoral. Aí todo mundo lembra que nós temos um problema em Tubarão. E eu digo todo mundo lembra. Que aí é hora de trazer recurso, é hora de sentar na mesa para ver como é que está o problema. Passou o período eleitoral, todo mundo esquece a existência das nossas gentes por aqui. E isso, para mim, é inadmissível. É da ordem daquela coisa que, para mim, é ofensiva. Porque político, seja ele de que adesão política ele tenha na vida, ele tem obrigação de prestar um serviço contínuo, responsável e ético para o povo, porque ele só está lá porque ele é votado. O como ele chega lá é outra discussão, né? E eu não vou entrar nisso aqui agora, nosso tempo ele não dá para isso, né? Mas o que eu quero dizer assim, o político, seja quem ocupa a cadeira no município, no estado ou na federação, ou qualquer um do Congresso, ele tem a obrigação de estar sempre de olho no que está acontecendo e se aquilo que eles começam está sendo continuado e vai terminar. Porque esse negócio de começa a obra, começa a obra sem licença ambiental sequer. Agora vamos tirar todos os postes do lugar, porque aqui alaga, o poste vai custar quase o dobro para botar no lugar certo. Gente, é nosso dinheiro que está indo para o lixo. Aí você quer 300 mil, 400 mil para comprar um ônibus escolar, não tem orçamento previsto, não tem não sei o que. Tá, mas de onde é que sai o dinheiro nosso que é jogado pela janela por aí? Como que acontece isso? Essa é a minha questão. A minha candidatura, ela está muito linkada numa proposta muito prática de como é que a gente faz acontecer uma política diferente, que não seja porque eu que sou candidata, pré-candidata ou qualquer coisa, eu tenho um nome, porque a minha família tinha um nome, porque tinha empresa, tinha cargo, tinha não sei o quê. Não, a Maristela é a pré-candidata da gente simples e sem nome de Tubarão. É isso. Agora, dona Maristela, a senhora é evangélica, né? Sou cristã. Eu vejo aqui que o PT fez uma sacada muito grande, porque ele lança uma mulher, policial civil e também evangélica. Claro, porque por ser evangélica tem algumas ações da ideologia do PT que eu acredito que a senhora como evangélica não concorda. E a gente sabe que tem muita coisa ali que não dá, porque sendo evangélica a senhora tem um pouquinho de direita também, tá? Porque não aceita algumas coisas do PT. E outra, policial civil. Policial civil, ela não vai poder errar, tem que fazer a coisa certa. Ele já está botando isso para a população prestar bem atenção. E mulher?
Mulher é uma mulher que sabe governar e hoje a gente vê que a maioria de algumas cidades que as mulheres governaram deram certo. Aí eu pergunto, a senhora sendo evangélica, por que escolheu o PT? Eu estou no PT desde 86 para 87. E tem uma coisa absolutamente importante nessa sua pergunta, que é o seguinte: o Estado, o poder, o governo é laico. O Estado não pode ter religião. O Estado não pode dar pitaco na fé das pessoas. Começa por aí. Esse é um assunto importante. Isso para mim é seríssimo. Por exemplo, eu sou uma mulher cristã e alinhada aos princípios mais protestantes, que o pessoal chama genericamente de evangélico, mas eu sou uma mulher racional e que pensa sobre tudo, e uma mulher que olha a lei, tá? Então, assim, se você congrega numa igreja evangélica, ou você é católico romano, ou você é de uma religião da matriz afrodescendente, ou é agnóstico, ou é ateu, isso para o Estado é irrelevante, porque isso é um direito constitucional a ter liberdade de crença. Esse é meu princípio. Primeira questão. A segunda questão, que é alinhada a estar no PT, a ser de direita ou esquerda, é outra coisa que, para mim, é um entendimento também muito tranquilo. Se a pessoa é de direita, de esquerda, ou centrão, ou ela diz que não é de nenhum lado desses aí, para mim também é uma questão praticamente irrelevante dentro do município, porque na hora em que se assume o poder e na hora que nós representamos uma pauta que é popular e de gente simples, gente sempre marginalizada, nós precisamos entender que ocupar banco de poder exige diálogo, exige conversação com todo mundo, sem exceção. Então, eu posso ter um alinhamento ideológico que eu prefiro para a minha vida, porque eu penso coisas em políticas públicas, sociais, eu me importo com isso, e me importo mesmo. Eu nunca vou deixar de conversar com a pessoa, ainda que ela venha com um outdoor, uma placa na testa dizendo eu sou de extrema direita ou não sei o quê. Né? Isso para mim é importante, né? É fundamental. Como é que você quer governar tem que sem dialogar, conversar, sem sentar na mesa? Olha o governador que nós temos em Santa Catarina, olha o presidente da República. Acha que alguém que governa Tubarão pode se dar o luxo de não conversar com alguém? Não existe isso. Não pode. Não tem como. Exatamente. Então, pra gente. Agora, rapidinho, mexicano, rapidinho. Quando a senhora falou aqui que conhece todos os becos da cidade, isso até me dá uma animada, porque nós temos uma comunidade que é muito carente. Eu não sei se a senhora já esteve lá, que é a comunidade do Reguete. Tá? Não tem só uma, nós temos várias. Não, né? não. Várias mas a comunidade do Reguete é a pior que existe na cidade de Tubarão. E eu aonde até fica, hoje, onde é que fica o Reguete, hoje ela deve ouvintes conhecer. Mas os nossos ouvintes não sabem. Até hoje, eu não vi nenhum político subir lá na comunidade e oferecer algum recurso para eles lá. A situação deles lá é crítica. Em tudo, é na infraestrutura, é na saúde, até mesmo às vezes na educação, para o veículo chegar lá. É difícil. E eu acredito com a senhora conhecendo essa situação, possa então se resolver o problema dessas pessoas o mais rápido possível. É isso que eu digo. O poder, o voto nosso, ele tem que ser um voto que seja consciente e privilegie exatamente esse tipo de situação que você está colocando. Porque, assim, ao mesmo tempo em que eu tenho que perceber o empresário, a pessoa que tem um poder econômico e ele precisa continuar com a máquina dele fazendo funcionar o trabalho, por outro lado, o meu voto, ele precisa ter um compromisso político e moral, ético, com essas pessoas, que é como você diz, nem escola, o ônibus não chega. Ou seja, a infraestrutura elementar que é a naba de uma estrada que o ônibus consiga subir e descer com as crianças dentro, né? E como é que nós vamos fazer? É por isso que eu me importo. Quando saem essas estatísticas, porque aqui a gente é seguro, o nosso homicídio é baixo. O homicídio é um crime, por exemplo, muito específico dentro do leque dos problemas. Mas nós temos esse microtráfico, nós temos não sei o quê. Nós temos tanta coisa para resolver que está diretamente relacionada com as comunidades periféricas. Ninguém olha, ninguém lembra. Não, mas lá só tem bandido, deixa-se acabar tudo. Vamos cancelar o CPF, que nem eu já escutei tempos atrás. Assim. Vamos matar todo mundo, porque todo mundo lá não vale nada. Não. A maioria das pessoas que moram nessas comunidades periféricas são pessoas que trabalham, que pagam os impostos, que querem uma vida simples, mas digna.
Mas Isso não deveria, mas nem todo mundo recebe, né? Nem Exatamente. Como interessa, comunidade, mas nem todo mundo recebe. Exatamente. Tem que ser de uma forma geral, mas não é. Tem que conhecer. É verdade. Maristela, querida, obrigada. Você vai voltar mais vezes aqui para conversar com a gente. Agora está começando, né? Te trouxe hoje para apresentar você. Eu que agradeço. Obrigada. E a gente está sempre com as portas abertas aqui Obrigada. E a gente vai conversar mais vezes, até para depois falar sobre as propostas, sobre o que você pretende, tá? Sim, em caso exatamente. de for eleita. Tá ok, querida? Exatamente. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Boa sorte nessa caminhada. Obrigada. Sucesso. Tá aí a Maristela Francisco, ela que é pré-candidata à Prefeitura de Tubarão pelo PT, conversando conosco, claro. Ela volta outras vezes para a gente conhecer um pouco mais.